Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Eu fiz um vídeo dando uma resposta aos enciclopedistas e o meu amigo Eduardo, ele me respondeu. Viu o primeiro vídeo, desses últimos que eu fiz, falando da religião. E ele respondeu, pois que acredita que em Jesus, que eu acredito, e que eu tenho que conversar com Deus e ter relacionamento com Deus, e que ele acredita na mecânica quântica, e que, enfim, assim, tanta história. Pôs lá, Romanos, não sei o que, Coríntios, sei lá, Paulo, capítulo não sei o que, versículo não sei o que da Bíblia, encheu de história. Aí eu já estava preparado para isso, e agora já aconteceu o que exatamente eu estava preparado para acontecer. Então essa resposta é para todos os bibliólatras, todos. Então a resposta é a seguinte: eu vou falar, eu vou me direcionar aos bibliólatras que tiverem assim, eu não vou selecionar as pessoas pela graduação intelectual delas. Eu vou selecionar as pessoas pela graduação cognitiva. Então, porque tem lá na igreja do Eduardo pessoas com curso superior, tem gente lá que tem cátedra, né, na igreja do Eduardo. O Eduardo não consegue entender que ele é um bibliólatra. O que é o bibliólatra? O bibliólatra é aquele que a única base dele é a Bíblia, a única. Eu não falei em momento algum que a Bíblia está errada. Eu não falei isso em momento algum. O bibliólatra é uma pessoa que eu estou falando assim, não é honesto. O bibliólatra que usa telefone celular, esse não é honesto. Por quê? Para ele usar telefone celular, ele tem que acreditar na tabela periódica. O bibliólatra que acredita na tabela periódica, ele não pode ser bibliólatra. Por quê? Na Bíblia não é a tabela periódica. Porque essa parede que está atrás de mim, ela é feita de átomos. Quando o bibliólatra ele passa mal, a mamãezinha dele passa mal, ele leva a mamãezinha dele para o hospital, para os médicos inserir drogas no corpo dela. Aí tem acetilcolina, uma série de drogas que a medicina usa para eliminar uma série de patologias específicas. Isso não é segredo para a medicina. Aí o bibliólatra porque assim é o sujeito do milagre. E o que é milagre? É que não dava para falar assim com aquelas pessoas de 2000 anos atrás, força de repulsão eletrostática, eletromagnetismo, colapso da função de onda, neutrino, próton, elétron, nêutron, força forte, força fraca, gravidade, energia, informação, colapso da função de onda, espaço de Planck, 10 elevado a menos 33, mônada, campo biomórfico, cristais de apatita, sensores, 70 mil sinapses dia. Não dava para falar essas coisas que eu acabei de falar. O bibliólatra, ele não sabe isso. Cérebro reptiliano.
córtex, neocórtex, sistema límbico. Não tem esses conceitos o bibliólatra. Não sabe. Eu conversei com eu tenho vários exemplos. O meu amigo Edson, por exemplo, ele não sabia a diferença entre infinito e eterno. Não é uma ofensa, não é uma briga. É uma questão de cognição. Eduardo, você é bibliólatra. Você, a única fonte de conhecimento que você tem, você está confundindo. Você está dizendo que é Deus. Não, a sua fonte de conhecimento é a Bíblia. A Bíblia. Em momento nenhum você se trata a Deus. Em momento nenhum você está dizendo Deus. Em momento nenhum você está dizendo a verdade. A não ser que você vai falar que a parede que está atrás de mim, ela não é feita de átomos. Se a parede que está atrás de mim ela é feita de átomos, você não sabe o que é átomo, Eduardo. Você não sabe. Isso não é vergonha. O mundo inteiro não sabe. Você falou que pode participar no canal do YouTube aqui comigo. Então vamos lá, pode fazer aí uma... Eu não tenho número, eu não consigo fazer transmissão ao vivo no YouTube, porque eu não tenho número de inscritos. Preciso de número de inscritos. Eu só tenho acho que 102 inscritos. Ninguém quer saber o que eu estou falando, porque eu estou falando a verdade. Então você, Eduardo, que se o seu objetivo, porque você está confundindo a verdade, olha só, você está confundindo Jesus com Deus, você está confundindo a Bíblia com a verdade. A verdade é Jesus. Isso é inegociável. Deus é o Criador. Isso é inegociável. Observa todas as suas palavras, Eduardo. Calcula cada uma delas o sentido epistemológico. Calcula o sentido filológico. Calcula o sentido ôntico das palavras que você está falando. Não é vergonha você não ser uma sumidade. Não é vergonha. Já tiveram em discussão comigo médicos, filósofos, advogados, enfim, uma série de profissionais. E todos eles, olha, realmente você tem um conhecimento superior ao meu. Não é que o meu conhecimento é superior. É que eu conheço coisas que superam essas disciplinas. Essas coisas que eu conheço não são minhas. Tem nome, tem endereço, tem data. Baruch Spinoza, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche. Carl Gustav Jung. Então, basta essas pessoas elas estudarem um pouco. Porque, assim, como o Eduardo, eu não estou falando, a nossa conversa não tem Bíblia. E ele pega um tanto de texto da Bíblia e coloca no meu WhatsApp. Copia o texto lá da Associação Bíblica, do site, de onde for, e coloca no meu WhatsApp dizendo que é a prova do que ele está falando. Ele não é prova, isso é cópia de um texto. Eu não consigo entender essa dificuldade do Eduardo entender que o que ele sabe é o que está na Bíblia. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro feito por seres humanos. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso que alguém que tenha eu vou pedir a alguém que tenha curso de mestre.
em algumas disciplinas, ou pelo menos em uma disciplina, me explica isso aí. Porque dessas pessoas que são religiosas, que seguem a Bíblia, eu pedi algum deles, porque eu conheço o discurso de Baruch Spinoza. Aí esses que estão aí, como o Eduardo vai falar assim, não, eu sei mais do que Baruch Spinoza. Sabe o que a mais do que Baruch Spinoza? Esses aí decorou. Eu tenho um primo lá, o Ramon, aí ele falou assim, você tem que ler a Bíblia 4 vezes. Ou seja, ele não consegue entender o que eu estou falando. Porque a parede aqui atrás ela é feita de átomos. Eu não tenho que ler esse livro escrito por homens antiquados, ultrapassados, jubilados. Eu não tenho que ler, não. Não esses homens afirmam, esses aí do sistema religioso, afirmam que eu vou para o inferno. Porque eu sei o que é a ciência, eu sei o que é psicologia, eu sei o que é medicina, eu sei o que é matemática, eu sei o que é física, eu sei o que é direito. Aí eles afirmam que eu vou para o inferno. Porque eu estou falando que a Bíblia é um livro escrito por homens. Quem não sabe isso tem algum problema cognitivo. A Bíblia não tem. Eu escrevi 4 livros, só 4 livros. Eu também escrevi. Eu sei como escreve. O papel aceita qualquer coisa. Aí os bibliólatras, mas a Bíblia está falando a verdade. Ela é atual. Aí esses bibliólatras não entendem. A Bíblia não fala, ela não tem boca. É um papel com vários textos, mexidos e remexidos pela exegese católica. É um raciocínio muito pobre. Muito pobre. É um raciocínio católico. Quem não entende que a Bíblia é um livro da Igreja Católica, é um compêndio dos católicos. Quem não entende isso não estudou história. O que é história? É o relatório do que aconteceu. História é isso, o relatório do que aconteceu. Então, esse relatório, as pessoas, elas estão mudando o relatório. Você vai ter que esperar um pouquinho, por favor, tá? Então as pessoas estão mudando esse relatório para o objetivo delas. Uma igreja católica juntou, reuniu, canonizou, escolheu, vamos colocar esse livro aqui. Não, esse aqui não vamos não colocar não. Vamos traduzir assim, vamos colocar essa outra versão. Então, as pessoas não conseguem entender isso. Como o Eduardo, por exemplo, como o Ramon, por exemplo. Eu acredito até que o Paulista, talvez o Paulista vai entender, o Edson. Agora, o Tião não respondeu ainda. Esses que eu estou citando são bibliólatras, são amigos. São amigos, eu tenho maior respeito com eles. Eu não estou falando que eles estão errados. Eu não estou falando que a Bíblia está errada. Mas esses não conseguem entender que a Bíblia é só um livro. Então é um nicho. Eu conheço tantos outros nichos que são, por exemplo, a parede aqui atrás é feita de átomos. O Eduardo não sabe disso. O Edson não sabe disso. O Ramon, meu primo, não sabe disso. Por quê? Não entende o que é átomo. Tem que voltar no 2º grau, né? Átomos. 118. Tudo que existe é feito de átomos. Quer dizer, sabendo disso, a pessoa pega lá o livro do que as coisas são feitas. Do limo da terra. É uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, é uma metáfora.
Então, não estudou o português, não tem o segundo grau. Tem aí, eu quando estava estudando direito, aí o meu professor Aloysio Lana, da Newton de Pavo Wilson, tem aqui advogados que eu conheço que não sabem fazer uma lauda. Infelizmente, o português, ele não existe. Então, eu tive que descer o nível, eu tive que sair da filosofia e vir para a lógica. Eu tive que vir para a disciplina de lógica. Por quê? Porque existe, se A é igual a B, A não pode ser igual a C, se C não é igual a B. Isso é lógica. Isso é lógica. A parede aqui atrás é feita de átomos? Sim. Eu sou feito de átomos? Sim. Então, não é do limo da terra que eu sou feito. Átomos, então o livro está ultrapassado. Então, assim, eu nem sei o que eu falo para essas pessoas. Eu sei que essas pessoas deveriam entender assim. Elas podem falar que eu vou para o inferno, que eu estou falando que o livro é feito pelo homem. Podem falar que eu vou para o inferno. Não tem problema. Mas o que é o inferno? As pessoas tiram a história do livro, né? Ah, você vai para dentro dessa história aqui do livro. Quer dizer, não tem lógica. O livro já demonstrou que é um equívoco. O livro, ele é um livro daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Porque para todos que, até hoje, os que eu conheço, que são especialistas desse livro, Jesus Cristo tinha que ser crucificado. E eu não tenho objetivo, não queria que Jesus Cristo fosse crucificado, não quero que Jesus Cristo seja crucificado. Então eu não gosto desse livro, é o livro das pessoas que crucificaram Jesus. Para quê? Para elas se livrarem do problema delas, e elas ainda tentam afirmar que eu sou um pecador, você é um pecador. É o que o Edson fala, é o que o Eduardo fala que eu não sou pecador, não. Eu não sou perfeito, é diferente. Qual é o meu pecado? Ah, você tem erros, tudo bem, mas não é você que vai. Estou com 45 anos, não tem prontuário criminal, não tenho. Aí eu tenho que falar que eu sou pior do que você, porque eu não uso a Bíblia. Né? Não tem como. Muito obrigado a todos. É o Wilson Marques, Filosofia Instantânea.